Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Chimbola e pessoal, não tem muito roteiro nessa aula aqui, mas eu quero falar algumas coisas que eu acho bem interessantes e vão te ajudar aqui nos projetos, certo? Uma delas é o seguinte, a gente vai vir em arquivo aqui, olha só que legal, tá? Tenho certeza que vocês, como eu, trabalham com várias ferramentinhas corriqueiras aqui e comandos sempre são úteis, né? Por exemplo, eu digitei um comando agora no meu computador, o comando mt, e olha o que aconteceu. Ele abriu a minha aba de materiais aqui. Como que isso aqui aconteceu, tá? Se você tentar digitar mt, não vai abrir no seu computador. Ó, eu vou vir aqui em arquivo, vamos vir aqui em opções, aqui em interface do usuário, nós vamos vir aqui em atalhos de teclado, personalizar, e aí tem uma aba inteira, pessoal, tá? Com atalhos que já contém, né, dentro do próprio Revit, e o que está em branco aqui você consegue perceber que são comandos que não foram colocados, né? Então ele não colocou todo tipo de comando em todos, né? Certo? Então olha só que legal. Você não precisa ficar pesquisando tudo aqui, ó. Por exemplo, se você digitar materiais aqui, ó, você vai ver que eu adicionei esse comando. Como que eu adicionei esse comando, tá? Eu só vim aqui, ó, e digitei o mt e cliquei em mais atribuir. Não vai deixar porque eu já cliquei, tá? A mesma coisa que eu fiz foi em corte, tá? Olha só. Olha o que eu fiz em corte. Eu coloquei esse atalho chamado CR. Por quê? Porque ele é muito interessante. Ó, se eu digitar aqui, ó, CR, olha o que acontece. Vai aparecer o corte, tá? Então você não precisa vir toda hora aqui em cima nessa aba geral ou em vista e abrir o corte. Isso é interessante, né? Para quem trabalha todos os dias no Revit. E, bom, vamos dar uma olhadinha aqui de ferramentas que pode ter. Ó, por exemplo, o piso não tem, né? Então vamos lá. Em opções, vamos clicar aqui em interface do usuário, na tela de teclado, e vamos pesquisar aqui por piso. Ó, piso. Vamos vir aqui em pressionar novas teclas e vamos colocar PI, vamos ver se vai dar, tá? Aí olha só, atalho duplicado. O atalho PI está no comando atribuído, está no momento atribuído ao comando de tubo. Então eu vou cancelar e posso botar aqui, ó, PS. Vamos ver o que vai acontecer. Já tem também. Vamos botar aqui, ó, PP. Não, já tem PP também. Vou botar aqui PO. Será que... Ó, botei PO, sei lá, tá? Olha só. PO. E olha o que aconteceu. Abriu direto, tá? Abriu direto a ferramenta. Então eu já começo esse projeto aqui, ó, já desenhando o espaço do piso, tá? Então posso pegar o retângulo aqui, ó. Ferramenta de retângulo aqui. E já posso começar a ir desenhando em cima dela, tá? Lógico, não apareceu aqui por causa do recortar vista. Aqui, ó. Pessoal, aproveitando esse gancho, né, de comandos, me ocorre de outra coisa bem importante, que são as extensões da vista aqui. Isso aqui muita gente tem dúvidas, tá? Muita gente tem dúvidas, tá? Vamos lá. Quando você está na planta aqui, ó, você está percebendo que vai aparecer as elevações, né? Tá aparecendo essas elevações. Deve ter mais alguma aqui perdida. Eu deletei sem querer enquanto estava desenvolvendo o projeto. Para mim saber o que está rolando aqui nessa planta é só digitar o comando Z. Isso aqui foi deletado. Só que o que acontece? Se você vir aqui, ó, tá? Em folhas no geral, ou você pode vir aqui, essa aqui é a planta baixa. Essa aqui é a planta baixa técnica, ó. Se você vir aqui, ó, na folha da planta, olha o que aconteceu. Tem o meu celular de A4, tá? Como são ambientes mais pequenos, a gente coloca todas elas em A4, tá?
que fica muito fácil na obra e nas orçamentações e mais barato para o cliente visualizar o projeto, fica um livrinho. Então o que acontece? Quando eu vou plotar isso aqui, essas linhas, essas elevações vão sair em cima da folha, né? Então vai ficar feio o desenho técnico e tal. Como que a gente faz esse ajuste? Então a gente volta aqui na planta baixa técnica, tá? E nós marcamos duas opções. A gente vai descer aqui no propriedades e vamos marcar tanto recorte vista, recortar vista e região de recorte visível. Olha o que vai acontecer. Vou marcar os dois aqui. Estão carregando. E aí o que acontece, tá? Só para vocês terem uma noção melhor. Aqui, o que está acontecendo aqui? Você poderia marcar aqui até a região de anotação, que é legal também. Você vai ver que a região de anotação, o que significa essa região de recorte de anotação, tá? As anotações podem vir até aqui, diferentemente do projeto arquitetônico, certo? Então, a faixa de visualização, olha lá, do tamponamento, é um pouquinho maior, tá legal? Então isso é bem bacana também, tá? Então aqui, a região de recorte é a primeira a região de recorte de anotação aqui, é a primeira que eu oculto, tá? Por quê? Justamente porque eu deixo ela sempre um pouquinho só ao redor. Uma coisa bem interessante aqui é que a gente pode, nessa região do recorte, tá? Aqui, editar recorte, como se a gente fosse construir um piso, como se a gente fosse delimitar qualquer área. Eu gosto de fazer isso aqui, Eu vou deletar todas essas linhas e eu gosto muito de fazer esse comando dessa forma, Gosto de vir aqui, e permear a minha planta. Aqui, ela não está alinhada, logicamente, né? Então eu posso vir aqui um pouco mais por fora. E eu vou permear. Olha só, vou permear a planta em si. E aí eu vou vir aqui, eu vou vir aqui em deslocamento e posso deixar até 1 metro, Vou desmarcar essa opção do copiar e vou vir aqui. Posso vir aqui, só com o mouse em cima e eu vou clicar no Tab. Olha o que vai acontecer. Finalizar. E aí, para finalizar isso aqui, para ficar correto, eu vou ter que trazer um pouquinho mais para baixo, porque a gente tem uma legenda. Posso só arrastar a bolinha aqui, como fiz. E aí eu vou desmarcar essa opção do região de recorte. Por quê? Vou digitar o comando ZE, vai centralizar tudo que eu tenho selecionado aqui, né? No caso, recortado, centralizado, então a planta fica bacana, né? Para quem vai abrir esse arquivo, fica organizado, não fica caótico, tá? Isso é muito importante, você cuidar esse tipo de coisa, né? Não deixar esse desenho caótico, né? Para as pessoas ou profissionais que pegarem esse arquivo, facilitar a vida deles, né? Então tenha muito esse cuidado, ok? Você também tem esses recursos aqui embaixo, Olha só. Desmarcou, recortar, marcou, recortar. Exibir região de recorte, não exibir região de recorte. Tá aqui nos atalhos também. Beleza? Então, eu gosto de trabalhar mais aqui. Sempre me acostumei aqui, tá? Então, tem essas duas formas de trabalhar. Olha só. Tem também essas outras. Outra coisa bem interessante aqui, que eu gosto de trabalhar bastante, que é aproveitando esses recursos que o Revit tem, que a gente acaba não falando muito aqui, porque a gente cria os projetos de uma forma diferente do que muitas vezes eu estou fazendo na aula, porque é uma tentativa e erro, né? Por exemplo, quando eu venho aqui apresentar para você um Home TV, eu já sei qual que vai ser a proposta dele, eu já dominei a medida, o desenho e tal. Quando a gente está projetando, né, principalmente no escritório, nos projetos de arquitetura, nós estamos em tentativa e erro o tempo inteiro. Então o que acontece? Por exemplo,
Se eu quero, tem muita informação aqui dentro, tá? E eu quero, vou no 3D. Vamos lá no 3D. Por exemplo, o gesso está todo ocultado aqui, né? Então, se eu quiser só olhar as modelagens que eu fiz no projeto, ó, aqui a gente está em modelos genéricos ainda, tá? Eu aconselho componentes de gabinete. Olha só, eu selecionei aqui e ó, eu vou isolar a categoria, tá? Então tudo que for modelagem, tá? Modelagem do projeto tá isolado aqui. Então eu consigo ver que a gente criou esse sofá, tá? Nós criamos esse sofá bem certinho do zero. Nós desenvolvemos todo o Home TV, inclusive a modelagem da TV nesse caso. A gente queria uma TV mais clean, tá? Não tá separado, que tá tudo aqui na mesma categoria, tá? Então o que acontece? A persiana a gente modelou toda ela personalizada. Aqui, só para vocês entenderem, esse bug aqui, ele não é um bug, na verdade a gente colocou o projeto primeiro aberto e depois a cliente pediu pra gente fechar e a gente só ocultou, na planta a gente deixou, tá? Pra ficar melhor, pra visualizar a planta. Então aqui você consegue ver esse móvelzinho e tal. Como você pode ver lá na cozinha, vários detalhes. É muito bom para você visualizar o projeto, tá? Em que pé que ele tá, principalmente nos móveis, tá? Então eu vou voltar aqui, ó, reinicializar. E aí é o seguinte, por exemplo, se eu quero saber como estão meus importados aqui, né? Tem alguns importados aqui, vamos ver se ele vai pegar aqui, ó, isolado a categoria. Ixi, vai pesar. Olha lá. Então, vários itenzinhos aqui são importados. Então, na real não, tá? É por isso que, por exemplo, tem vários aqui que não são. Mas ele pegou, por engano, tá? Tem vários que são do Revit aqui. Eu acho que ele pegou famílias. Tenho quase certeza que ele pegou famílias, Confundi, tá? Não tem nada a ver. Tem alguns importadinhos aqui, outros não são. Tá? Vou voltar lá normal. Aliás, tem uma novidade sobre isso que vocês vão gostar. Aqui, por exemplo, é uma planta de demolir e construir, tá? Essa parede aqui é existente, tá legal? Iluminação, por exemplo, ó, eu quero saber o que está rolando de iluminação no meu projeto. Então posso vir aqui, ó, isolar a categoria. Isso é muito importante, galera. Ó, onde que está a fita LED, onde que está toda a intensidade, para você ver se tem algum furo, né, de iluminação. Se você não colocou e não aplicou algumas iluminações no projeto, isso aqui é muito interessante para conferência, por exemplo, dúvidas, né? Aonde que está acontecendo algo que eu não estou achando, né? Não está dando certo. Isso é bem importante. E você pode fazer isso com as ferramentas básicas. Por exemplo, aqui eu estou cuidando das minhas divisórias, como que elas estão. Ok? Então olha que legal. Beleza? Isso aqui é um comando muito legal para facilitar a vida para você trabalhar. Tá? Eu gosto bastante. A gente não fala muito nas aulas de Revit aqui, justamente por causa da questão que não há necessidade das aulas aqui, mas no dia a dia a gente utiliza bastante, tá? Outra coisa que eu acho que seria muito importante vocês dominarem de coração é saber ajustar os montantes de painel cortina, tá? Olha só, nós temos aqui o painel cortina, um painel de vidro que está na fachada, e você percebe que ele tem uma disposição aqui. Tem várias configurações aqui que, se você souber ajustar, isso aqui vai facilitar demais a sua vida. Então eu vou clicar aqui no editar tipo, tá? E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês aqui é o seguinte: nós temos o eixo vertical, o eixo horizontal e nós temos os montantes, tanto os verticais quanto os horizontais, tá? Aí nos montantes aqui você também tem a borda e o interior, tá? Dividido em 3 partes. Então o que acontece? No eixo vertical, pessoal, são os perfis aqui. Então você está vendo aqui, ó, com espaçamento máximo. Olha que legal, o Revit é muito inteligente. Ele dá aqui várias opções, mas basicamente espaçamento máximo
e distância fixa é o que eu utilizo, tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui o espaçamento máximo 1 metro, olha só o que vai acontecer. Automaticamente que eu cliquei em aplicar, esses montantes verticais, ó, eles aumentaram, tá? E o que é legal no espaçamento máximo? Todos ficaram equidistantes. Se eu botar aqui em distância fixa, olha o que vai acontecer. Um lado vai ficar maior, ok? Inclusive aqui, ó, não dá para ver muito bem, mas um lado fica maior. Deixa eu mostrar para vocês em planta. Ó, olha lá, ó, esse, ó, por pouco, mas esse lá, ó, porque tem 5,95, então só vai mudar 5 centímetros de diferença, tá? Mas se eu botasse aqui, ó, vou selecionar aqui de novo, vou botar aqui 0,80, tá? Fixo. Olha só o que vai acontecer. Entenderam? Olha lá o último, o que aconteceu. Tá legal? Então isso é uma coisa bem bacana. E a mesma coisa acontece aqui em relação ao eixo horizontal. Você vê que está em distância fixa. Ó. Se eu botar aqui, ó, peitoril de 0,70, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Ele vai botar mais de um perfil e vai baixar, entendeu? Porque ele é contínuo. Você pode retirar esse perfil aqui? Pode. Tá? Por exemplo, assim, ó. Felipe, eu não quero esse eixo aqui, ó. Tá? Esse eixo inteiro. Então eu só selecionei o eixo, ó, a linha tracejada. Venho desbloquear e vou remover. Tentar remover. Não removeu. Não removeu. Então aqui, se não removeu, você tem que fazer ele em duas partes, tá? Colocar primeiro esse aqui e depois duplicar. Bem tranquilo. Duplicar a família, tá? Mas você pode remover, se você quiser aqui, ó. Você pode remover um por um. Olha só. Você pode remover um por um dele, tá? Tipo, eu quero fazer uma paginação. Tá legal? Só que perceba que o vidro ficou dividido por causa do eixo. Então, por isso eu tenho que criar dois painéis cortinas aqui. Tá legal? Mas você pode remover os perfis, certo? Tem inúmeras configurações falando sobre isso aqui. Eu quero fazer só uma aula falando sobre isso aqui. Tá editando os perfis. Você pode vir aqui, ó. Por exemplo, na parte do editar tipo. No tipo de interior, ó. Eu vou aumentar os perfis internos. Só para vocês terem uma noção. Olha o que vai acontecer. Ó, os perfis verticais, olha, já ficaram bem maiores, certo? Então ficou bem grandinho. Vou tomar uma aguinha aqui. Pessoal, é uma aula bem simples, mas muito esclarecedora. Não te preocupes em ficar tentando abrir o Revit e assistindo essa aula ao mesmo tempo. É muito mais para você absorver o que eu estou falando, para você ter um entendimento melhor e ampliar seus horizontes dentro do próprio Revit. Tá legal? Pessoal, falando um pouquinho sobre os meus materiais. Eu desenvolvi um material próprio, tá? Há mais de 1 ano e meio eu venho desenvolvendo material de bibliotecas para Revit. Então, se você tem interesse e precisa de famílias de qualidade, agora nós estamos criando aqui as famílias 100% Revit. Tá? Então, no caso, essa área aqui é para banheiro, então diversos itens para banheiro, tá? Itens mega detalhados. Olha que legal, são itens muito em específico, só para te ver como que isso se comporta no projeto e o quanto isso faz a diferença nos projetos. Esses itens que eu criei, olha só a diferença em relação ao desenho técnico, tá? Então, você tá lá com o projeto, seu desenho técnico. Vocês viram o projeto que a gente desenvolveu agora? Vocês viram que tinha várias famílias, né, que estavam poluindo o desenho técnico, mas olha agora, tá? A ideia é sempre melhorar os produtos e tentar otimizar o máximo possível, tá legal? Então, é muito interessante, tá? Esse aqui é essa parte número 1. Eu desenvolvi a parte número 1 aqui dos 50 blocos, focados também em humanização mais geral, mais decorativa, tá? Itens decorativos para você utilizar nos projetos. Isso aqui é bem bacana. Então, olha só como fica o desenho técnico aqui, tá? Dessa parte 1 dos blocos, certo? Então são 50 blocos também de humanização, totalmente exclusivos.
tá legal? E também, pessoal, tem meu curso completo de interiores. Se você tem o desejo de migrar o seu escritório, você, de vez para 100% Revit, tá? São mais de 40 aulas, 12 horas de conteúdo de alta qualidade exclusivos, onde você vai aprender, por exemplo, um dos assuntos bem abordados no curso, que é a modelagem, tá? Então, aprenda a criar projetos personalizadíssimos, tá? Aqui o nível de detalhe tão alto, ó, que é difícil você pegar, olha lá, ó, difícil de você ver a gente muito parado, né? A gente tá aplicando, olha só, como criar um aéreo, enfim, olha mais pro final aqui, olha que legal que ficou o resultado dessa videoaula. 1 hora só de modelagem. E aí é o seguinte, se você tem interesse, entre em contato também. Esse aqui é o meu pacote número 2 de famílias de Revit. Então, as famílias de Revit são totalmente de marcenaria, com humanização. Isso aqui transforma os projetos, pois eles te encaminham de uma forma muito mais rápida e eficiente para desenvolver os projetos de interiores. É de uma qualidade muito alta, então muito fácil manipulação das famílias, muitos blocos de humanização, então já está tudo bem na escala pré-configurações, certo? Então é o seguinte, olha só. Vamos lá. Esse aqui é o pacote clássico, tá, de bibliotecas de humanização. São mais de 2.300 blocos. Só para vocês verem itens de cozinha aqui, certo? Tem muita coisa muito legal, tá? Esse aqui é o pacote número 1. São mais de 2.300 blocos. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de convidar você a se inscrever de vez aqui no YouTube, tá? Conteúdo todos os dias, tá? De Revit. Também quero convidar vocês aqui deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, segue aqui blocos de Revit, tá? No Instagram. Todos os dias tem conteúdo, você vai ver que eu tava abordando ontem nos stories lá, conteúdo. Também me segue lá, Arquiteto Felipe, tá? Meu dia a dia aplicando os projetos de Revit. Tá legal? Beleza? Então olha que legal esse projeto que vocês estavam vendo, olha as renderizações dele. 100% Revit, sem plugin, não é na nuvem, tá legal? Então pessoal, quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês por estarem aqui comigo. Bons estudos e até mais.